compartilhar a palavra, quero convidar você a orar comigo. Então, por gentileza, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos conversar com o Pai. Senhor, nesta noite, essa que é a quarta celebração do dia, nós temos os nossos corações alegres por termos nítida impressão da manifestação da Tua presença entre nós. Obrigado pela vida de cada um aqui. Te agradeço, louvo o Seu nome pela vida de cada voluntário. Senhor, até mesmo no início desta celebração, a chuva caindo sobre a terra e muitos dos voluntários responsáveis pelos nossos estacionamentos estavam com amor, com alegria, sorriso nos lábios, servindo os irmãos, e tudo isso nos constrange em amor. Obrigado, Senhor, por não apenas este, mas cada um dos voluntários, aqueles que prepararam as alimentações, desde o café da manhã, para toda a equipe, agora também, com tanto carinho, tem servido o reino. A minha oração é que o Senhor, sobre as vidas deles, derrame bênçãos incontáveis. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Todo esse trabalho, Pai, é para glorificar o Teu nome e fazer com que o reino continue avançando. O nome de Jesus sendo honrado, glorificado e os seus desígnios compartilhados. Por isso que agora, neste momento, conforme lemos a Tua palavra e conversamos acerca das verdades aqui incutidas, que o Teu Espírito nos traga apontamentos, revelações, exortações e inspirações de tudo o que mais precisamos e necessitamos para uma vida direcionada por Ti. A oração que fazemos no nome poderoso de Jesus, a igreja diz amém. Aplauda a Jesus. Estamos nesta série de mensagens Direção Divina. 7 decisões para você experimentar transformação. Nós já compartilhamos 2, falamos sobre começar, e na semana passada falamos sobre a importância de parar. Você que por acaso perdeu qualquer uma delas, eu convido você, por favor, durante esta semana, quem sabe ainda hoje, chegando em casa, assista. Está lá no canal do YouTube da igreja, também temos no podcast da igreja, temos no Spotify, mas assista as primeiras mensagens e você vai conseguir compreender com clareza este direcionamento de Deus para a sua vida. Eu não vou aqui investir tempo com relação aos 2 primeiros temas, mas eles são fundamentais para que a cada semana você faça este ajuntamento, esta somatória, porque é no conjunto destas decisões que você experimentará algo muito importante, este direcionamento, estas decisões que podem transformar a sua vida. Hoje eu quero falar sobre um assunto bem bacana: permanecer no caminho. Mas antes, eu queria que você lesse comigo o nosso texto base. Está lá no Salmo 32. Já está inclusive projetado aí. Você poderia, em alta voz, ler comigo para guardar? Quem sabe até o final da 7ª semana você já até decorou esse versículo. Vamos lá. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Gostoso observar da parte do salmista esta convicção que ele tinha com relação ao direcionamento de Deus para a vida dele, o cuidado de Deus. Não Deus distante, não, Deus presente. É aquela experiência de quem se relaciona com o Senhor como um pai. Inclusive você ouviu o pastor Fabrício ministrando um texto que eu gosto muito também. Se porventura alguém aqui não teve boas lembranças com relação ao seu pai aqui na terra, é porque ele fugiu à exceção. A maioria dos pais, mesmo que errem, são bem intencionados com relação aos seus filhos. Nós não acertamos todas, mas aquilo que fazemos
fazemos porque queremos ver nossos filhos avançar, crescer e romper. Agora imagine o nosso Deus que não erra. E relacionar-se com Ele nessa paternidade é ter esta convicção de que Ele não só te dá bons conselhos, não só Ele te orienta, mas cuida de você. Uau! Quando eu leio esse texto, me dá essa impressão. Uma intimidade, uma certeza que o leva a declarar tal coisa. Diante disso, eu apresento a vocês a nossa terceira decisão, a de permanecer. E eu gostaria de conversar contigo não só sobre o fato de você permanecer na igreja. Não, é muito mais profundo do que isso. Muito mais profundo do que isso. Eu acho que você vai entender. Por isso eu peço a sua atenção para os próximos minutos que vamos passar aqui. Não deixe somente vagar. Eu quero ler um texto. Eu quero compartilhar um pouco da experiência de uma mulher chamada Ruth. E quem sabe, através da experiência dessa mulher, você consiga entender a profundidade do que o texto quer nos apresentar e sobre a decisão de permanecer. Por favor, preste atenção, olha só. Ruth capítulo 1, 3 versículos, 16 ao 18. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. William Shakespeare, ele escreveu: às vezes tenho mais vontade de ficar do que de partir. Permita-me compartilhar um pouquinho só o contexto aqui da história de Ruth. Tudo começa, na verdade, com um homem chamado Elimeleque. Esse senhor, casado com a Noemi, era de Belém. Mas isso muito antes de Davi. Ele, então, um israelita, um judeu, morando em Belém, mas de repente, dias difíceis. Quem sabe não choveu, quem sabe a colheita mirrou, a sua criação se perdeu. Enfim, dificuldades. O texto nos apresenta, inclusive no começo do livro de Ruth, que eram dias difíceis e o levou a tomar uma decisão. A decisão foi pegar a sua família e sair. Sabe da onde? Da terra prometida. E ele sai de Belém e vai para Moabe, para uma terra estrangeira. E eu aqui não quero dizer que todas as vezes que você toma a decisão de ir embora é uma decisão errada. Permanecer no caminho é estar no centro da vontade de Deus. Muitas pessoas, quando vêm conversar comigo, ou vão perguntar ou buscar conselho: pastor, tal proposta, pastor, estou pensando em mudar de cidade, estado, país. Eu sempre faço uma pergunta: você sente direcionamento do Espírito Santo para isso? E eu jogo a batata quente no colo da pessoa. Não venha buscar em mim uma resposta que você tem que ouvir do próprio Deus. Quem sou eu para falar para você se você deve ou não ir embora? O máximo que eu posso fazer é, diante das informações que você me apresentar, colocar para você se isso tem direcionamento de Deus ou não. E ali, meu irmão, o que eu vou usar como parâmetro? Princípios. Deus não quebra princípios. Então eu sempre vou perguntar: você tem direcionamento? Acontece que a maioria das pessoas são faltas de discernimento espiritual. E elas estão tão cheias, tão focadas simplesmente até mesmo com suas vaidades, e não conseguem enxergar, não conseguem assimilar, e simplesmente vão. É um Elimeleque. E eu te provo, irmão, me dá no texto alguma parte onde o Elimeleque ouviu de Deus que ele deveria ir para Moabe. Aí alguém pode dizer assim: pastor,
não tem nada dizendo que Deus falou, mas também não tem nada dizendo que Deus proibiu. Pois é. Só que a questão é você estar onde? No caminho. Ou você já se esqueceu que esse povo, do qual Elimeleque fazia parte, sua descendência estava no Egito, e depois de um certo período ficou escravizada. Deus levanta Moisés, liberta o povo, peregrinam pelo deserto para chegar onde? Qual foi a promessa de Deus? Vou mandar vocês para a terra prometida. Que terra é essa? Terra que mana leite e mel. Não é que está chovendo mel, não é que está chovendo leite, mas uma terra que aquilo que você fizer no sentido de plantar, colher, trabalhar, vai render. E é óbvio que diante disso está também subentendido os dias difíceis, quando a chuva não vem do jeito certo. E tudo isso, meu irmão, está na história. Vamos começar no Gênesis. Então entenda, por favor, o camarada está onde? Da terra prometida. Para onde eu vou? Moabe. Que é Moabe, meu irmão? Vou fazer o que em Moabe? Não, porque eu estou ouvindo que lá tem bastante oportunidade. Então você não confia que Deus pode abrir para você uma oportunidade aqui? Então você não confia que em momentos e circunstâncias difíceis Deus não pode livrar, Deus não pode fazer milagres? Então você está me dizendo que na terra prometida tem dificuldade, mas lá em Moabe, que não é terra que Deus prometeu, lá nunca vai ter problema. E é por isso que muitos vão e depois voltam. Como no caso a Noemi voltou. Só que, infelizmente, para Noemi, chegando lá, seus filhos até se casaram. E Ruth é uma delas. Se tornou nora. A outra, o nome da outra nora é Orfa. Mas o Elimeleque morreu. Os 2 filhos morreram. Que desgraceira. Não sei do que, mas simplesmente morreu. Agora, imagine, Noemi em terra estrangeira, com 2 noras. A Noemi fala assim: meu Deus, que situação. Porque a garantia de uma mulher naquela época era o seu marido e depois seus filhos. Ela simplesmente estava só, perdida. Que situação. Aí ela chega para as 2 e diz: eu quero liberar vocês. Não é como hoje, se uma jovem fica viúva, ela naturalmente retorna para onde? Para a casa dos pais. É cultural, mas naquela época não. Quando ela se deu em casamento, ela fez uma ruptura com a família dela. E agora ela pertence à família do marido, mesmo que este tenha morrido. Então ela deve obediência, honra a quem? Noemi. As 2. E Noemi então, com o coração cheio de ternura, compaixão, acredito eu, fala assim: Zé, meninas, é o seguinte, eu já estou de idade. Eu não tenho mais condições de me casar novamente, gerar um filho para dar a vocês em casamento e dar seguimento à descendência. Vocês ainda são novas. Voltem para a casa dos seus pais. Ela está liberando as meninas daquele compromisso. As 2 se negam. As 2 falam: não, ela devia ser uma boa sogra. Eu acredito inclusive que as 2 sentiram mais compaixão do que vontade de ficar. Poxa, se está difícil para nós 3, nós que somos novas, imagine só deixando a Noemi sozinha em terra estrangeira. Nem daqui ela é. Eu acredito que tem um misto de sentimentos aqui. Mas a Noemi insiste. A Orfa aceita e volta, chorando, mas vai embora. A Ruth se nega e responde exatamente o que eu acabei de ler. Agora, talvez algumas pessoas aqui presentes e algumas que nos assistem tenha sido a primeira vez que está ouvindo essa história. E você deve estar se perguntando: o que foi que ela falou mesmo? Eu vou ler de novo para você, claro que eu vou. Presta atenção, porque até você que conhece a história vai ouvir de uma outra forma o mesmo texto, só que agora entendendo melhor
A nora dizendo para a sogra. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares eu ficarei. Teu povo será meu povo, teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte me separe de ti. Quando Noemi ouviu o que Ruth estava de fato, que ela estava de fato decidida a acompanhá-la, então ela parou de insistir. Você já teve vontade de desistir de alguma coisa na sua vida? Claro que sim. Eu também. Várias vezes. Quem sabe alguém aqui esta semana pensou assim: devo ficar no meu emprego ou devo me arriscar? Pedir as contas e procurar outra coisa, quem sabe? Eu tenho a impressão de que meu negócio não vai dar certo. Esse negócio aqui não vai dar em nada. Será que eu devo fechar? Será que eu insisto um pouco mais? Eu fico pensando, se meu relacionamento está na direção certa? Será que não chegou a hora de virar a página e encerrar logo este namoro? Devo perdoar, dar uma nova chance ou terminar de vez? Será que vale a pena continuar nesse casamento? Não seria mais fácil sair dele? Partir para outra? Afinal de contas eu mereço ser feliz. E esse curso, hein? Comecei tão animada. Mas será que eu devo terminar? Cansa. Trabalhar de dia, estudar à noite. Acho que eu vou trancar. Ou será que eu concluo? Não sei. Eu até gostei quando cheguei aqui na igreja, mas acho que já está na hora de eu procurar outra. Será que eu permaneço aqui, namoro e cuidado, ou saio vagueando, procurando alguma outra aí? Eu queria que você entendesse algo muito forte hoje. Manter a rota, permanecer no caminho, nunca será uma opção simples e fácil. Nunca. Permanecer é para os fortes, não para os fracos. Porque quem desiste, quem não permanece, jamais vence. E um vencedor jamais desiste. Você precisa aprender a permanecer, mas não naquilo que você cegamente está enxergando. Parece até antagônico, mas você entendeu a força de expressão? Às vezes estamos cegados com aquilo que a nossa alma propôs, e estamos com aquele olhar, naquele objetivo, e você: não vou parar, não vou desistir. Mas a questão é você não sair do caminho. E a questão de permanecer no caminho vai muito além de estar na igreja. Não é sobre isso. É de você estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Qual é o direcionamento do Senhor para você? Para a tua casa, para os seus filhos, para o seu casamento. Quanto mais Deus deseja te usar, filhos, maior a probabilidade de você se sentir tentado a desistir. Olha só, eu queria compartilhar algumas coisas aqui contigo, mas antes quero trazer um pensamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4, diz o seguinte: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pergunta: quem que está dando esta palavra? Jesus. Perfeito. Para quem? Para os seus discípulos. Acerca do quê? Da descida do Espírito Santo. Estamos juntos até aqui? Perfeito. Ótimo. Quando Jesus subiu aos céus, o que eles precisavam fazer? Diga: permanecer. Só isso.
Você acha que permanecer é fácil? Não. Não. 500 pessoas começaram. 500 discípulos. 500 discípulos simplesmente se propuseram a permanecer. Ouviram a voz do Senhor. E o Senhor disse: não os deixarei órfãos. O Espírito, o meu Espírito, o Espírito Santo, eu derramarei para permanecer com vocês. Quando o Espírito Santo de fato desceu de forma definitiva em Atos 2, quantas pessoas estavam presentes? Quantas? 120. Mas quantas começaram? Quantos permaneceram? 120. No ano de 97, Ana e eu éramos noivos e chegamos em Minas Gerais, no sul de Minas, para estudarmos teologia. E depois do discurso do presidente para todos os alunos, então isso foi feito na capela. Os alunos então desceram para as suas salas de aula e nós, primeiro semestre, chegamos ali e o reitor foi dar uma palavra. Pércio, pastor Pércio, foi o Pércio que falou isso aí na sala. E ele então estava dizendo o seguinte, só não sei se ele de fato era o reitor, mas acho que era. O Jadir era o presidente. E ele então compartilhou algumas estatísticas e disse o seguinte, ele começou a aula dele dizendo assim: tantos por cento de vocês desistirão no primeiro mês. Tantos por cento desistirão nos próximos 3 meses. Tantos por cento depois do fechamento do primeiro semestre não continuarão o curso. Tantos por cento terminarão, farão apenas a metade. E tantos por cento concluirão os 3 anos e se formarão. Eu não sei, eu tinha 19 anos. E quando eu ouvi isso, eu fiquei simplesmente apavorado. E eu olhei para a sala para olhar a reação dos demais alunos. A Ana sempre foi muito Caxias, ela só está anotando. Pode ver, ela sempre está com a Bíblia aberta, caderno, caneta. Ela é assim. E eu ali, eu não sou de fazer anotação. Ou se eu fizer anotação, eu não consigo absorver o que está sendo dito. E quando ele diz isso, eu estou chocado. Eu olho para a sala, está todo mundo assim de boa, como se tivessem ouvido, sei lá, alguma notícia do Discovery Channel. Mas eu estou apavorado, eu não consigo entender por que os demais também não estavam. E eu estou tentando assimilar o que está acontecendo ali naquela sala de aula. E o professor tocou, mas eu já não ouvi mais nada. Eu só estou com aquelas porcentagens borbulhando na minha cabeça. E eu comecei a orar ali na minha carteira. E eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque se o Senhor não for comigo, eu vou fazer parte da porcentagem que vai desistir no meio do caminho. E eu não vim aqui para voltar. Eu vim aqui para concluir o que o Senhor me deu para fazer. Eu me lembro que foi a minha oração no meu primeiro dia de aula. Eu passei por várias provações. Eu me lembro ter pensado em desistir em várias ocasiões. Mas eu sempre me lembrava daquela oração: Deus, eu preciso permanecer no caminho. Porque uma coisa eu tenho convicção: ter vindo para cá foi desejo do Senhor, foi direcionamento do Senhor. A não ser que o Senhor apareça na minha frente e diga que eu devo voltar, daqui eu só saio com um diploma na mão. E assim aconteceu. $500, amigo. Brother, 500. 120 permanecem. Agora, deixa eu te falar uma coisa, porque
Isso diz respeito a mim e a você. E eu não estou te acusando nem apontando o dedo, pelo amor de Deus. E eu quero te provar isso. Eu vou provar para você. Quando eu olho para essa experiência lá, onde no cenáculo estavam reunidos, perceba que Jesus então, ele morre, mas no terceiro dia, no domingo, ele ressuscita, seu corpo glorificado. E de repente, irmãos, aqueles que deveriam aguardar, parece que alguns começam a desistir. Quem aqui já ouviu falar de Cleopas? Lembra de... Não é da Cleópatra, Cleopas. O Cleopas e seu amigo estavam no cenáculo, faziam parte dos 500. Mas passou um dia, passaram 2 dias, passaram 3 dias. O que aconteceu? Nada. Então eu vou embora. Mas eu estou afirmando, querido, permanecer não é fácil. Esperar sem que nada esteja acontecendo é uma das coisas mais difíceis. E Deus não está esperando você dar um passo fora para vir te condenar. E a prova é o que acontece. Talvez aqui, quando eu digo Cleopas, você não se ligou. Mas se eu falar contigo dos 2 a caminho de Emaús. Ah, lembrou. Exato. Eles estão retornando para Emaús e conversando sobre tudo que havia acontecido. Quem que aparece ao lado deles? Diz o texto que Jesus aparece, só que glorificado. Eles estão com uma visão de túnel focada na cruz. E não a nossa visão hoje de cruz, mas a visão de quem presenciou a cruz. Quem presencia a cruz só vê a dor, o sofrimento. Nós hoje olhamos para a cruz e enxergamos vitória, não para aqueles que estavam lá. E a conversa deles era esta: mataram o nosso mestre, mataram o nosso Senhor. Era para aguardar, mas nada aconteceu. Vamos retomar a nossa vida. Mas ele mandou permanecer, mas nada acontece. Está demorando. A pergunta que eu faço a você é: qual palavra você recebeu de Deus? Talvez você diga assim: pastor, hoje a Esther mandou uma rajada aqui. Eu mesmo nunca recebi nada. Como não? Quem aqui é casado? Levanta a mão. Como você disse que não recebeu uma palavra de Deus? Pois ele tem declarado desde o dia que você colocou esse anel no dedo: vai ficar até o fim, até que a morte os separe. Como vai dizer que nunca recebeu uma palavra de Deus? É uma palavra direcionada para você. É direto para o teu coração. Então, muitos, todos nós, para ser mais exato, temos uma palavra da parte de Deus. Você pode até alegar ignorância, mas não pode acusá-lo de silêncio. Vou te dar um conselho de amigo: reconheça a tua surdez espiritual, mas não que o nosso Deus é mudo. Ele tem declarado, ele tem de forma aberta compartilhado palavras a nós. E eu pergunto novamente: qual é a palavra dele para você? Para você que é filho, ele tem uma palavra: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados. Essa palavra tem que ser vivenciada e vivificada todos os dias da sua vida. Todas as vezes que você abre os seus olhos de manhã, precisa se lembrar dessa promessa. Se você quer ser bem sucedido, proeminente, uma palavra. Repito, que palavra você tem de Deus? Aqueles 2 tinham uma palavra: permaneçam, até que do alto sejam revestidos de poder. Foram revestidos? Não! Então por que saíram? A impressão que temos é que pelo fato de estar indo para Emaús, a qualquer momento Deus pode aparecer e com uma ira avassaladora simplesmente exterminá-los. Mas quem aparece ao lado deles? Jesus.
Só que agora é o Jesus que retomou os seus atributos divinos. Ele agora tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Tomou inclusive da morte a chave da morte. Venceu a morte. E ele está do lado dos dois e começa a fazer a pergunta para os dois. Mas os dois estão com foco no sofrimento e não conseguem reconhecer o Jesus vitorioso. Eu acho que você está começando a entender. O que faz você desistir, o que faz você não permanecer, é o seu foco da sua dor. Quando o Senhor manda você permanecer, não olhando para a circunstância, o que faz você permanecer é a tua fé no que Ele prometeu. Não é um momento difícil do teu casamento que vai fazer você desistir, mas a tua visão de fé, de futuro que Deus prometeu, que o melhor está por vir, é que faz você prevalecer, porque Ele já está no futuro te aguardando. E você sabe que Ele não te deixará só. Jesus se coloca ao lado de Cleopas e seu amigo, anda com eles e começa a explicar. Eles não reconhecem. Quando chegam em Emaús, irmão, eu não sei você, mas a minha visão de liderança, muitas vezes eu meio afobado, eu quero resolver as coisas ontem. Não chega para mim e diz: pastor, eu preciso conversar contigo. Eita, quando um líder meu fala isso, quando um pastor meu fala logo. Eu não gosto de ficar cozinhando com o verso na minha cabeça. O que será que ele vai falar? Já fala logo. Ou me diz o assunto. Precisamos conversar sobre tal assunto. Ok, então vamos marcar. Agora, precisamos conversar. E deixa no ar. Agora, fala logo. O que é? Você entendeu? Porque se sou eu no lugar de Jesus, quando pego os dois no meio do caminho, falo: ei, bora, tá indo para onde? Perder tempo não. Volta para Jerusalém. Quem está mandando vocês? Então, é para permanecer. Não, Jesus sabe o que Ele faz. Andando. Vocês estão falando de quem? Rapaz, você não é daqui não, né? Porque você não viu o que aconteceu? O que aconteceu? Fico imaginando Jesus virando do lado, dando umas risadinhas. Ele dá uma de João sem braço. Aí quando eles chegam em Emaús, eles vão para casa, já era fim, o dia estava findando. Jesus faz com que quem está continuando o caminho, os dois falam assim: rapaz, você vai para onde? Vem comer, está tarde. E Jesus não aceita. Entra. Eles vão comer. Na hora que partem o pão, a Bíblia diz: os olhos deles são abertos, eles reconhecem Jesus. Aí eles dizem: é Jesus! Jesus faz o quê? Espera aí que agora eu vou explicar tudo de novo. Não, ele desaparece. Por quê? Porque eles já sabiam o que precisam fazer. Só precisavam ter o foco novamente alinhado. Jesus vem dedicar tempo, intimidade, relacionamento, para você só olhar: rapaz, o que eu estou fazendo? E se você olhar para o texto, o que os dois fizeram? Voltaram para Jerusalém. Que doideira, irmão. Uau! Aí você fala: pastor, mas não é fácil não. Pois é, né? O que eu vou falar, irmão? Do Pedro. Que talvez eu diga: porque os dois aí também, né? Não tinha nenhuma função. E o Pedro? O líder dos apóstolos. E o Pedro ainda teve 2 experiências com Jesus ressuscitado. Eles estão com portas trancadas, Jesus aparece, irmão. Sopra sobre eles o Espírito Santo, eles têm uma experiência sobrenatural. Depois desaparece. O Tomé não estava na primeira, depois de 7 dias Jesus volta e repete. Inclusive os milagres que ele faz na segunda experiência. Lucas diz que os livros da época não podiam conter todos os sinais que ele operou ali com aquela turma que estava no cenáculo. E do jeito que ele apareceu, desapareceu também. Reafirmando o quê? A importância de
Ele só voltou da segunda vez porque o Tomé falou, não é por nada não, mas todo mundo viu, todo mundo fala que viu, por que só eu não vi? Então tá bom, Tomé. Quando ele volta, a primeira coisa que ele faz, ele vai lá no Tomé e fala, toca aqui, filho. Se o que você precisa fazer para permanecer é me tocar, me toca, vem cá. Bendito aqueles que vão crer sem ver. Aí, depois disso tudo, o que o Pedro faz? Vou pescar. Que doideira, hein? Vou pescar. E você é líder, Pedro. Quando ele diz, vou pescar, todo mundo diz, vamos também, vamos também, vamos também. Mas não é para ficar esperando. Eles saem de Jerusalém. Onde eles vão pescar, irmão? Não tem lago em Jerusalém. Desceram a Tiberíades. Era para ficar onde? Jerusalém. Vão para onde? Tiberíades. A quem mais é dado, mais é cobrado. Pedro, tu é líder. Eu tenho discípulos, mas você é apóstolo. E dos apóstolos você é o líder. Permanece. Vou pescar. Pegar nada. Jesus aparece de manhãzinha. Pegaram alguma coisa? Não pegamos nada. Lança a rede de novo. Lançaram a rede. Pegaram 152, 140, não sei o que. Grandes peixes. Tudo bem? É Jesus, é Jesus, é Jesus. Chega na praia, tem churrasco. Peixe na brasa. Tem pão. Tem água. O Pedro vai lá fazer o quê? Lavar a rede. Por quê? Porque o Pedro está magoado. Com Jesus não, com ele mesmo. E o problema do coração de Pedro o impedia de quê? Permanecer. O que Jesus faz? Vai acusá-lo? Vai lá e restaura Pedro. Você me ama? Você sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. É isso só que é importante. Bora lá. O que o Pedro faz? Retorna. O Espírito Santo vem. E no primeiro dia, a porta é destrancada. 3.000 se convertem numa única pregação. Por que você quer desistir? Por quê? Não, eu já expliquei que dificuldade não é razão. Dificuldade não é motivo. Sério, Elimeleque? É isso que você quer fazer? Porque está difícil? Porque está todo mundo saindo do país, indo para outro? Só vá se Deus direcionar. E eu creio que Deus dirige. Eu creio que Deus... Mas vá debaixo da direção de Deus. Não fuja, não saia. Não deixe de permanecer por causa de fuga. Não é motivo. Fugir nunca será um motivo válido. Enfrente o problema. Como é que eu sei se devo ou não devo ir? Se você não sentir vontade de ir, é um bom sinal que talvez seja Deus te chamando para ir. Tá, eu vou explicar melhor. Talvez alguns não entenderam. Sabe quando você está fazendo alguma coisa e está dando muito certo? E Deus está falando, abre mão disso daqui, porque eu tenho uma outra obra para você maior. Entendeu? O que você está fazendo está indo muito bem, está dando muito certo. Não é fuga, Deus quer te usar num outro lugar. Desafio, passos de fé. Isso tem cheiro de Deus para mim. Nada que eu ponho a mão vai para frente, está tudo errado. Acho que eu vou embora, é Deus falando. Deus falando. Você quer jogar tua frustração em cima de Deus? Cresce. Não é assim. Medo não é boa companhia. Elimeleque perde a sua vida. Perde a vida dos filhos em terra estrangeira. A Noemi agora com a Ruth, o que ela faz? Retorna. Agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Olha aqui para mim. Talvez nessa noite você já esteja no seu coração aquecendo o desejo de permanecer. Não, eu vou renovar a minha aliança com Jesus, a minha aliança de casamento. Não é isso aí mesmo. Aí você cria uma expectativa de que amanhã, segunda-feira, tudo vai ser diferente. Deixa eu te falar uma coisa. Amanhã vai ser igualzinho hoje. Vai mudar não.
A Noemi, quando ouve da sua nora a decisão de permanecer, o problema continuou. Deus do céu não viu aquela atitude e disse: uau, diante de tamanha fé, eu agora vou, anjo, vai lá e entrega um balde de ouro para as meninas ali. Olha só a fé da Ruth. Ao ponto da Noemi falar assim: quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a minha terra. Deixaram Moabe e foram de volta a Belém. E quando chegam em Belém, terra, o marido dela tinha terra lá. Só que ela não podia. A lei não permitia, ela precisava de um resgatador. Sabe onde ela fica? No lugar onde as pessoas pobres ficavam, vivendo de favor. A Noemi já aparentava, pelo que eu entendo no texto, uma certa idade. Ela fica então mais isolada, num lugar ali, aguardando. E a Ruth, era época de colheita, diz o texto. Ela foi para as lavouras. E ela vai parar no campo de um tal de Boaz. E o Boaz era parente da Noemi. E o Boaz fica sabendo dessa menina. E pergunta para os funcionários, para o ceifeiro: quem que é essa moça? Ela é nora daquela parenta tua, tal de Noemi. As duas estão viúvas. Aí, meu irmão, se você acha que simplesmente pelo fato de tomar a decisão de permanecer, que automaticamente tudo vai virar assim, ó, maravilha. Elas estavam em situações perigosas, ao ponto do Boaz falar assim para Ruth: filha, é o seguinte, não vai porque a lei permitiu os pobres ir nessas lavouras para pegar do que caía no caminho, conforme eles iam ceifando, eles vão pegando os feixes e vai caindo alguma coisa. Então a lei mandava que eles deixassem o que caía no caminho para que os pobres pudessem pegar, era a lei. Então eles iam. Aí o Boaz falou assim: filha, fica só aqui, não vai em outro lugar não. Eu já dei ordem para os meus ceifeiros para não tocar em você. E na verdade ele tinha dito mais. Ele falou assim para os ceifeiros: quando vocês perceberem que a Ruth está chegando, deixa cair um pouco mais de propósito. Aí a gente começa a ver o quê? A mão de Deus. E eu enxergo o que quando eu tomo a decisão de permanecer? Processo. A mudança que você espera no seu casamento não é amanhã, mas começa hoje. E amanhã vai ser um feixezinho de trigo. Até sexta-feira você já juntou uns 3, 4. Até você fazer farinha e fazer um pão bonito, mais um mês. Mas você tomou a decisão de permanecer. Quando menos esperar, você está no futuro vivendo o seu melhor momento com o seu marido e com a sua esposa. Só quem decide permanecer consegue colher. Vou repetir: só quem decide permanecer consegue colher. Eu sempre disse daqui do púlpito, não para quem se converte e conhece a Jesus pela primeira vez aqui, não, essa palavra não é para você. Essa palavra às vezes são para aqueles que às vezes vêm de um outro ministério, de uma outra igreja. Chegam aqui e ficam: uau, pastor, que igreja, que maravilha, que bênção, esse é o meu lugar. Alguns já se decepcionaram quando vieram conversar comigo, porque a primeira coisa que eu faço é meter o pé no castelinho de areia. Irmão, todo mundo gosta de lua de mel. Poucas pessoas têm problema na lua de mel, a maioria curte.
Mas essa turma, quando chega, eu já venho com os 2 pés no peito. Falo, deixa eu te falar uma coisa. Essa igreja não é perfeita não. A começar deste que vos fala, que é o pastor presidente aqui da igreja. Cheia de gente com defeito. Nós procuramos servir a Jesus com sinceridade, mas eu tenho minhas falhas. Quero ter a humildade de reconhecer quando precisar, reconhecer, pedir perdão, como já fiz várias vezes diante da igreja nesses 15 anos. Já fiz isso aqui. Não tenho problema. Mas o problema é quando as pessoas fazem uma leitura equivocada. Isso vai gerar frustração. Não existe igreja perfeita. Se um dia você encontrar, sai, senão você estraga ela. E essa frase não é minha, é antiga. Somos pessoas imperfeitas. Então, quando alguém chega e fala, pastor, eu quero ficar na sua igreja, eu digo, faço sempre a primeira pergunta, qual é? Você tem direcionamento do Espírito Santo para isso? Eu jogo a batata quente na tua mão. Se você falar sim, então vem a segunda patada. Só venha se tomar a decisão de permanecer. Do contrário, não venha. Por quê? Porque eu sei o preço que custa pular, vagar de igreja em igreja. Você nunca vai colher. O permanecer no caminho é dar início a um processo. Às vezes você está aqui, quem sabe já chegou há alguns anos, quem sabe você tem uma palavra de Deus. Aí você diz o quê? Nada acontece. Aí você quer fazer o quê? Vou pescar. Pelo menos seja sensível à voz de Jesus, porque Ele vai atrás de você. De repente você está indo de volta para Emaús. Eu vou voltar para minha casa. Não tem nada acontecendo. Está quieto demais. Não consigo enxergar sinalização de que alguma coisa vai mover, mudar na direção da palavra que um dia eu recebi. Mas você só verá de fato qualquer mudança se permanecer. E você não faz isso tentando se mostrar. Deixe que o Senhor faça. A Ruth não chega em Belém indo brigar, dizendo, eu quero o que é meu, por direito. Vamos lá, sogra, vamos botar para quebrar. Ela simplesmente faz o que ela tinha à mão para fazer no dia. Colher o que caia no caminho, para ter o que comer no final do dia. E quem sabe no final de semana juntar e vender para outras necessidades. Até que um dia sua sogra falou o seguinte: vá até Boaz, e assim que ele terminar de jantar e for para a tenda, siga-o. Ele vai se deitar, você vai aos pés. E vai se deitar, dar aos pés. E quando ele perguntar para você o que você está fazendo, você vai dizer assim: tu és o meu resgatador. Se a tua sogra falasse uma dessa, ia fazer um trem desse. A Bíblia não diz que ela ficou perguntando, mas o que é isso, sogra? Pelo amor de Deus, eu sou mulher direita. Eu estou viúva tem uns tempos, mas eu sou mulher direita. Mas a Ruth não conhece os costumes do povo de Israel. Mas ela confiava no conselho da... Todos esses insights que eu estou te passando, vocês vão discutir na célula. Está tudo aqui, os pontinhos. Busque conselhos de pessoas que expressam Jesus em suas vidas, que não falam coisas baseadas no que acham, mas que compartilham a palavra. A Ruth simplesmente obedece. E a hora que o Boaz viu aquela moça aos pés, o que você está fazendo? E ela diz do jeito que a sogra mandou. E aquele homem então diz, meu Deus,
Para resumir a história, ele resgata, se casa com a Ruth, tem um filho, deu o nome de Obed. Esse Obed teve um filho, deu o nome de Jessé. Jessé teve um filho, vários, mas o caçula se chamou Davi. E uma moabita, que por fé, teu Deus será meu Deus, uma moabita, que decidiu permanecer, colocou o nome dela na genealogia do Messias. Se você for para Mateus capítulo 1, você vai ler o nome da Ruth, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. Pode parecer que não está acontecendo nada agora. A tentação é muito grande para você desistir. Mas permaneça na palavra que você recebeu do Senhor. Permaneça firme no caminho. Continue honrando seu pai e sua mãe. Continue firme nos caminhos do Senhor. Não quebre os princípios. Simplesmente permaneça. Porque vai valer a pena. Eu quero orar por você nessa noite. Quero convidar você e sua família a se colocarem em pé. Mas eu queria que você fizesse desta noite uma noite profética. Eu queria muito que você, se tiver o privilégio de estar com a sua família aí, abraçar a sua esposa, seus filhos, a sogra. Uau! Vai lá, Ruth, é o teu momento. Para você, filho, talvez você está aí, o adolescente, mas será que você conseguia, rapidinho, onde que está meu pai, minha mãe? Custa nada, daqui a pouco você encontra a galera ali no café de novo, mas você consegue achar o teu pai e a tua mãe aqui, abraçar. Se tiver alguém sozinho, olha para o lado, assim, me adota hoje aí, se encaixa aí em algum lugar, porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo muito especial para você, para sua casa, para sua descendência. Não desista daquilo que o Senhor falou para você. Pode parecer que não está acontecendo nada, mas é só aparência. O Senhor, Ele já está lá no futuro, Ele já está lá, aguardando. Permaneça. Esperem até que do alto sejam revestidos de poder. Pare de fugir. Medo não é boa companhia. A fuga não é razão. Permaneça. Permaneça. Eu hoje pela manhã compartilhei algumas experiências. Algumas. Minha e da Ana. Algumas experiências que nos marcaram. Eu quero, assim, rapidinho, tenho 4 minutos, 5 minutos, eu vou resumir. Qualquer coisa você assiste a mensagem, talvez eu suba a mensagem da manhã, eu falei de uma forma mais completa, mas eu era um jovem de 19 anos. Ficamos noivos, fomos para o seminário. Quando eu cheguei no seminário, no sul de Minas Gerais, estudávamos pela manhã, eu trabalhava à tarde, lá mesmo. E estudávamos à noite, era um internato. E eu me recordo, e isso me veio de manhã, porque eu nem lembrava, que logo no primeiro ou segundo mês, eu fui acometido de uma alergia, muito estranha. E eu nunca fui de ter alergia de pele, nunca. Saí de casa com 18 para 19 anos, fui para o seminário. E o que era só uma alergia, aquilo foi se agravando. Viraram feridas, ao ponto de eu ficar com vergonha. E eu comecei a usar apenas blusa de manga comprida, porque eu estava com vergonha das escaras, dos machucados, das feridas. E em nossa turma tinha uma médica. E eu então ia para a enfermaria, tomava os remédios e nada acontecia.
E ela então falava e tentava isso, tentava aquilo e nada. Naquela época aqueles remédios para alergia davam sono, eu não conseguia, era uma luta. E aí eu me lembro dela dizer assim: talvez você tenha que voltar para Tupã, para a tua cidade, e fazer um exame mais completo, para ver o que você tem. Porque eu já tentei de tudo o que está à nossa mão. E eu me lembro de orar, dizendo: Deus, eu disse para o Senhor que eu não saio daqui, porque o Senhor me trouxe. Eu só saio depois de concluir aquilo que o Senhor me mandou fazer aqui. Queridos, da mesma forma que aquela alergia veio, ela foi embora. Eu fiquei aliviado. E depois, alguns meses, em seguida, a Ana no seu olho esquerdo, ela tinha 14 graus. Ela não enxergava nesse olho esquerdo. E do olho direito ela tinha 7 graus para mais. E um dia, fazendo o seu trabalho ali de voluntária no berçário, cuidando dos filhos dos alunos e tal, cumprindo escala, o seu óculos cai, quebra. E ela vem toda preocupada. E ela disse: meus óculos quebraram, mas eu nem tinha tanta noção. A Ana sempre foi muito discreta. E eu nem tinha noção da gravidade. Nem sabia que para mim ela enxergava bem, mas um dos olhos ela não enxergava. E eu falei: que foi? Eu não consigo enxergar. Eu só vejo o vulto. Eu não tenho como estudar. E não é como hoje, que você faz um pedido no Mercado Livre e chega amanhã. Nós não tínhamos sequer condições. Não tínhamos apoio financeiro da igreja. E eu me recordo que na época não tinha celular. Tinha um telefone para os alunos que você tinha que marcar horário. E era um absurdo, era complicado. Eu me recordo de, numa jantávamos no refeitório com os solteiros. E ali na mesa, comendo, de repente ela começa a chorar. E eu falei: o que foi? O que aconteceu? E ela disse: eu não enxergo a comida. Aquilo Eu consegui ligar para um amigo em Tupã, o Reinaldo. E o Reinaldo então conseguiu, ele doou para a gente um óculos e ainda fez um reserva, mandou 2. Um anjo de Deus. Bênção. Depois de um certo tempo, não sei quantas semanas até isso acontecer, quando parecia que tudo estava indo bem, de repente a Ana começa a sentir uma dor muito grande no joelho. Lá tudo é morro, cheio de escada. E aquilo foi se agravando, e agora ela está de muleta, não consegue pôr o pé no chão. E consulta no médico, o médico ali mesmo, no seminário e tal. A diretoria do seminário se reúne e vem uma palavra oficial para Ana dizendo: volta para Tupã. Porque não tem condições, porque para subir para a capela a escada, para ir para o refeitório a escada, você tem escala para cumprir, você não tem como. Você tem que voltar, você não pode ficar. E novamente vem o desejo de desistir. E ela chorando fala: eu não vou embora. E eu dei maior força, falei: vamos permanecer, Deus vai fazer. E permanecemos. E Deus foi dando graça. E aquele momento passou. Terminamos. Eu poderia falar tantas outras experiências ali no seminário. Só no seminário. Depois de um ano nos casamos. Depois que concluímos o curso teológico, fomos fazer missiologia, mas agora no Mato Grosso do Sul. Fomos para o meio de uma fazenda. Um lugar totalmente afastado, no meio do mato, literalmente. Nossa casa não tinha água encanada nem energia elétrica. Fazíamos um treinamento teológico na área de missões e também de forma prática.
Ficamos quase 2 anos ali. Eu me recordo de uma das noites, morávamos literalmente num barraco, aquela madeira, igual madeira de celeiro, aquela madeira que já está cinza de tão velha, e só tinha uma cozinha, e essa cozinha era um fogão a lenha, e uma pia que na verdade era uma bacia, que a gente não tinha água encanada, tinha que levar balde para lavar, não tinha energia, tinha que usar o lampião. E o quarto era dividido com essa madeira. Então de um lado ficava o bercinho da Karen, que ainda não tinha 1 ano de idade, e nós ficávamos do outro. Eu me recordo, não tinha laje, não tinha forro, não tinha nada, vão, dava para ver do lado de fora, o barraco. Me recordo de uma madrugada eu acordando com o vento, poeira caindo em cima da cabeça da gente. E a hora que eu olho a lanterna, que era o que sempre tinha uma lanterna perto, abrimos a lanterna, o vento passou, estufou o telhado e baixou. Foi o tempo de eu correr para poder pegar a Karen, pegar a Ana e a gente entrar embaixo da cama, porque eu tive certeza, vai cair o telhado. Situações onde muitas vezes a gente falou assim, agora eu acho que é para parar. Uma vez, a febre da Karen, 1 ano de idade, não baixava. Pegamos um carro velho, era época de carnaval, e debaixo de chuva, eu corri para Dourados. Eu não sei como que aquele carro conseguiu chegar lá, porque eu estava apavorado. Eu tive um sentimento de que eu ia perder minha filha. A Ana no banco de trás com a Karen no colo, e eu tentando enxugar as lágrimas. Eu não conseguia parar de chorar, porque eu tinha certeza, eu vou perder minha filha. Porque a canadense, que é a enfermeira que trabalhava lá, falou, não sei o que está acontecendo, já demos todos os remédios. E ela simplesmente não reagia. Eu só podia orar. A minha história não é diferente da sua. Eu fico pensando, se em uma destas ocasiões, lá no início, se eu tivesse desistido, será que você estaria hoje aqui? Onde eu quero chegar? Se o Senhor me deu força e graça para permanecer e viver o que eu vivo hoje, Ele quer que você faça o mesmo, porque por teu intermédio, milhares de pessoas serão impactadas também. Familiares, amigos. Só não desista, não pare. Pode parecer que está tudo dando errado agora. Em 2008, quando eu cheguei aqui, quando foi outubro de 2008, por volta, era dia 23 mais ou menos, eu falei para Deus, não é que eu pensei, eu falei para Deus, eu disse, acabou, eu vou embora. Eu falei, eu cansei, eu vou embora. Mas quando foi de manhã, lá estava ele na praia. E eu falei, eu vou voltar para pesca. Literalmente eu falei isso para ele. Depois de uma terça-noite, de uma assembleia, dentro do carro, eu falei para Deus, me perdoe, eu vou embora. E eu falei, cara, eu falei. Eu disse, Senhor, não estou dizendo que eu não quero te servir, mas eu vou embora. Eu vou sustentar minha família, trabalhar, eu sei trabalhar, Pai. Sempre trabalhei, nunca tive medo de trabalhar. Naquilo que o Senhor quiser me usar, eis-me aqui, mas eu me perdoe, porque a impressão que eu tenho é que eu estou estragando a igreja. De manhã, ele está lá, com
peixe e pão na brasa, só me perguntando: você me ama? E tá lá eu respondendo: o Senhor sabe de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então vai, cuida do meu rebanho. Então tomei a decisão de engolir as palavras que havia proferido e reafirmar que permaneceria, e hoje estamos aqui. Então, nunca me apresentei como o super homem ou como um super pastor, super bispo. Não. Sempre fiz questão de compartilhar inclusive as minhas lutas, para você entender que são as mesmas que a que você enfrenta. Mas se eu consigo permanecer e prevalecer, você também, com a ajuda do Senhor, pode. E é por isso que eu quero orar por você agora. Pai, obrigado por essa noite profética. Obrigado porque o Senhor me buscou no caminho para Emaús. O Senhor me buscou em Tiberíades, pescando. O Senhor sequer aceitou as minhas desculpas quando disse que não sabia falar. Se hoje, Pai, eu tenho permanecido e declaro que permanecerei no caminho até o final da minha vida, é porque o Senhor tem me guardado, blindado e fortalecido. A mim, a minha esposa, as minhas filhas, a minha equipe. E nesse momento eu quero impartir do que tenho recebido do Senhor com os meus filhos espirituais aqui. Eu quero impartir desta força que tem me levado a permanecer sobre a tua vida, meu irmão, com relação ao teu trabalho, teu casamento, tua paternidade. Em nome de Jesus, você em Cristo é mais que vencedor, é mais que vencedora. Em nome de Jesus, toda mentira, toda tentativa do inimigo de querer levá-lo à desistência, à frustração, eu quero declarar nulo e sem efeito. O Senhor é aquele que te põe de pé, te faz enxergar o futuro, onde Ele já está e te aguarda. Eu declaro o fortalecimento de Deus de portas abertas para você avançar. Eu quero declarar sobre a tua vida a bênção de Deus, que a tua sorte mude. Se porventura a tua estação tem sido a do inverno, eu quero declarar que o verão vai chegar, o dia ensolarado, porque o sol da justiça brilha sobre ti. Os dias das lágrimas passarão, serão apenas lembranças, onde você vai olhar para trás e perceber que a boa mão do Senhor esteve contigo em todos os momentos. Declaro renovo sobre o teu casamento, a bênção sobre os teus filhos, a alegria, a esperança e a prosperidade do Altíssimo. Que o amor do Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados, filhos, hoje e para todos sempre. Aleluia, amém. Beijo, amo vocês, fiquem firmes, o melhor está por vir.